Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família. Estamos no ano da família, refletindo sobre o documento Amores Letícia, que nos ajudam na nossa vida, na nossa relação enquanto família. E hoje nós vamos falar de um ponto importantíssimo dentro desse capítulo, que é acompanhar depois das rupturas e dos divórcios. Nós sabemos que a igreja não deseja separação, nem o divórcio, mas em alguns casos a gente até recomenda, em alguns casos, mas o casamento é para toda a vida. É preciso reconhecer que há casos que a separação é inevitável, como por exemplo o caso de uma agressão física. Aí a separação é inevitável. É preciso acolher os feridos. E quantas pessoas que vêm separadas, que sofrem isso, que se separam, e que a igreja precisa acolher os feridos, para que essa ferida possa ser tirada e possa ser libertada. A comunidade local e os pastores devem acompanhar estas pessoas com solicitude. As pessoas divorciadas são parte da igreja também, devem ser valorizadas, somos todos irmãos, cuidadas, amadas. Os filhos não têm culpa da separação. Então, existem ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-filho. É importante a gente olhar para essa realidade. Os filhos não têm culpa da separação. Precisa crescer ouvindo a mãe falar bem do pai. Por mais que a situação esteja difícil, nunca difame o seu marido ou a sua esposa para o seu filho, porque isso também pode gerar nele uma ferida, um trauma. Então é importante falar sempre bem do pai ou bem da mãe. Caso contrário, afetará a vida interior daquela criança e provocará feridas difíceis de se curar. Aqueles pequenos traumas que já falávamos, A igreja, ela deve ser sim a voz dos mais frágeis. Os filhos que sofrem em silêncio, é acolher os filhos que muitas vezes estão diante de toda a situação, dessas agressões e que não podem se dizer nada, que não podem falar nada. A igreja acolhe esses filhos que por alguma questão precisam ficar silenciosos. Tais experiências ruins não ajudam estas crianças a amadurecerem para serem capazes de compromissos definitivos. A separação não é bom para o filho, não é bom para a criança e nem ajuda esse processo de crescimento. É preciso tomar essa consciência, que esses compromissos definitivos que os seus filhos vão assumir só podem ser assumidos de fato se tiver bons exemplos dentro de casa. Mesmo divorciados não devem abandonar os filhos, devem acompanhá-los na função educativa. Vocês se separaram, mas a educação continua sendo dos dois, não só da mãe ou não só do pai, mas dos dois. A nossa tarefa é reforçar o amor e ajudar a curar feridas para podermos impedir o avanço deste drama no nosso tempo. Então, olha só que interessante esse final. A nossa tarefa é reforçar o amor na família, para curar as feridas, para impedir o avanço deste drama em nosso tempo. Lembramos, a igreja nunca recomenda a separação, mas em alguns casos é melhor se separar para aliviar o sofrimento de ambas as partes também. Mas sempre lembre, por mais que aconteça separação, foque nos filhos, foque na missão dos filhos, que é missão dos dois. A missão educativa continua, morando junto ou não, mas é preciso olhar e educar e evitar com que esses traumas não cresçam nas crianças, nos seus filhos. Por isso é importante evitar discussões perto dos filhos, é importante evitar situações negativas perto dos filhos, para que isso não cresça dentro da criança, tá bom? Que Deus te abençoe, te ajude a viver o seu matrimônio de uma forma mais eficaz e mais coerente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.